Existe um mecanismo profundo e silencioso que comanda nossas decisões, nossos limites e nossos comportamentos. A identidade que acreditamos carregar. Não importa o quanto alguém queira mudar seus hábitos ou alcançar metas maiores, se lá, no fundo, ainda se enxerga como alguém desorganizado, preguiçoso ou incapaz, o corpo e a mente encontrarão formas de sabotar o progresso. É por isso que toda verdadeira transformação começa na reconstrução da identidade. E essa reconstrução não acontece com declarações vazias, mas com provas internas. Cada pequeno ato disciplinado é uma evidência nova que a mente registra, mesmo que inconscientemente, como algo está mudando. Isso é diferente do que fazíamos antes. Essa não é a resposta habitual. E aos poucos, essas evidências começam a desafiar o que a pessoa acreditava ser. Quando você escolhe levantar-se ao primeiro toque do despertador, mesmo cansado, você envia uma mensagem para si. Sou alguém que honra compromissos. Quando você escreve à noite um breve relato das suas vitórias, mesmo sem plateia, você diz ao seu cérebro: meu progresso importa. O que antes parecia um esforço pontual passa a ser a construção silenciosa de uma nova autoimagem. A mente humana tem uma tendência poderosa à coerência. Ela luta para alinhar comportamentos com aquilo que acredita ser verdade sobre si mesma. Por isso, à medida que seus atos começam a formar uma nova verdade interna, seus pensamentos, emoções e decisões começam a se reorganizar para proteger essa nova versão. Não se trata de fingir até conseguir, mas de agir até tornar-se. Não de esperar sentir que mudou para começar a agir diferente, mas de agir diferente até que o sentimento se torne inevitável. Identidade é prática, não é teoria. E toda prática, quando repetida com intenção, se transforma em caráter. Assim, ao cultivar a autodisciplina silenciosa, você não está apenas tentando ser melhor, está, de fato, se tornando outro. E esse outro carrega um poder que antes parecia inalcançável, porque agora a força não vem de fora, mas nasce daquilo que você passou a acreditar sobre si mesmo. Há uma força rara e cada vez mais preciosa na era da exposição constante. O poder de crescer em silêncio. Vivemos em um tempo onde tudo parece precisar ser mostrado, provado, compartilhado. Mas o que é verdadeiramente sólido não precisa de aplausos para continuar. O silêncio é, muitas vezes, o solo fértil, onde a verdadeira grandeza é cultivada. Quando você age sem anunciar, você elimina a necessidade de aprovação externa e passa a agir por convicção interna. O resultado? Você se fortalece. Cada passo dado sem holofotes se transforma em uma âncora invisível, um alicerce interno, que não depende de validação. E isso não é apenas filosofia, é psicologia. Estudos mostram que o ato de falar sobre uma meta antes de realizá-la pode gerar um alívio mental tão grande que o cérebro interpreta como se a missão já tivesse sido cumprida. O que era para ser uma faísca de ação se dissipa em fumaça de vaidade. Já o silêncio estratégico, o de quem está focado demais para justificar seus movimentos, cria um tipo diferente de energia. Uma energia que acumula potência, profundidade, presença. Grandes realizadores não eram, em sua essência, pessoas exibicionistas. Eles sabiam que mostrar resultados é infinitamente mais poderoso do que anunciar intenções. O silêncio, portanto, não é passividade. É ação em estado puro. É maturidade emocional. É domínio próprio. Quando você escolhe não contar, o que está fazendo? Você está dizendo a si mesmo: o que eu penso de mim importa mais do que o que esperam de mim. E nesse lugar nasce a verdadeira liberdade. Você deixa de ser refém da aprovação dos outros e passa a ser leal à sua própria jornada.
O silêncio se torna seu escudo contra a ansiedade, sua proteção contra comparações, seu sinal de respeito por algo que ainda está em construção. Porque o que está sendo construído dentro de você é sagrado. E o que é sagrado, a gente não expõe, a gente honra. Toda jornada de transformação encontra, inevitavelmente, a resistência. E essa resistência não vem de fora. Ela nasce dentro de nós. É o velho eu tentando sobreviver. Quando alguém decide mudar, os primeiros dias costumam vir acompanhados de entusiasmo, energia, uma espécie de euforia inicial. Mas isso é apenas a superfície. Logo abaixo, em silêncio, mora uma parte da mente que teme o desconhecido, que prefere a zona de conforto, mesmo que isso signifique continuar insatisfeito. Essa resistência interna se manifesta em ciclos. No começo, ela é ruidosa. São os argumentos óbvios, como está muito cedo, hoje não vai dar, você merece descansar. Com o tempo, ela se torna mais sutil e perigosa. Começa a se disfarçar de lógica, de prudência, até mesmo de autocompaixão. Ela dirá que você já fez o suficiente, que talvez esteja exagerando, que não precisa se cobrar tanto. Essa voz tem uma missão, te manter onde você está. É como um sistema de defesa do cérebro contra o esforço necessário para o crescimento. E reconhecer esse ciclo é fundamental. Porque se você não entende que isso faz parte do processo, você acreditará que está regredindo quando, na verdade, está evoluindo. O momento em que você começa a sentir vontade de parar, de ceder, de negociar com seus compromissos, esse é o sinal claro de que você está atravessando a fronteira entre quem era e quem está se tornando. A maioria recua nesse ponto. Não porque não é capaz, mas porque confunde desconforto com fracasso. Mas a resistência é, paradoxalmente, uma aliada. Ela aparece quando algo importante está sendo rompido. Cada vez que você a vence, ainda que seja em uma escolha pequena, você enfraquece os laços com a antiga versão de si mesmo. Você reprograma sua mente com a mensagem mais poderosa que existe. Eu continuo, mesmo quando não quero. E é exatamente nesse tipo de persistência silenciosa que as grandes transformações tomam forma. Superar a autossabotagem não exige força sobre-humana. Exige consciência. Exige reconhecer os ciclos, entender suas armadilhas e responder com firmeza. Eu sei o que você está tentando fazer, mas eu não sou mais essa pessoa. A cada dia que essa escolha se repete, uma nova identidade se fortalece. E o que antes parecia esforço começa a se tornar hábito, presença, naturalidade. Porque resistir à resistência é, na verdade, afirmar quem você decidiu ser. Vivemos na era da distração. O mundo nunca esteve tão barulhento, tão fragmentado, tão sedutoramente superficial. É fácil parecer ocupado. Difícil mesmo é estar verdadeiramente presente. E é por isso que o trabalho profundo se tornou uma das práticas mais revolucionárias da atualidade. Enquanto a maioria se afoga em notificações, troca de tarefas e estímulos vazios, aqueles que cultivam o foco radical estão acessando uma fonte de poder que poucos conhecem. A capacidade de entrar em estado de presença total, onde mente e corpo estão alinhados em uma única direção. O trabalho profundo não é apenas uma técnica de produtividade. É um gesto de respeito pelo seu tempo, pelo seu talento e pelo seu propósito. Quando você se compromete a reservar 60, 90 ou 120 minutos do seu dia para um esforço ininterrupto em algo que realmente importa, você está construindo uma fortaleza interna. Está treinando seu cérebro para resistir à dopamina fácil e escolher o esforço significativo. E quanto mais você repete isso, mais sua mente entende o recado. Isso é importante, isso é prioridade, isso é quem eu sou.
Napoleon Hill já dizia que a concentração é uma das chaves mestras do sucesso. Mas a concentração não nasce do acaso, ela é cultivada. E como qualquer músculo, ela exige treino. No início, a mente resistirá. Buscará 1000 formas de escapar. Olhar o celular, levantar sem motivo, abrir 1000 abas, pensar em outra coisa. Mas essa é justamente a luta que molda a força. Cada vez que você volta ao foco, mesmo depois de se distrair, você está vencendo. Cada minuto conquistado com presença é um tijolo a mais na construção da sua excelência. Ao longo dos dias, você perceberá algo sutil e poderoso. Sua mente começa a se acalmar. As ideias fluem com mais clareza. As decisões se tornam mais firmes. O tempo parece render mais. Isso não é mágica, é consequência. O trabalho profundo transforma a maneira como você se relaciona com o seu próprio potencial. Ele te ensina que a verdadeira produtividade não está em fazer 1000 coisas, mas em fazer o que importa com presença total. É aqui que o sucesso começa a se diferenciar do esforço vazio. Não é sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar melhor. E trabalhar melhor começa com uma decisão: proteger sua atenção como se ela fosse sagrada, porque ela é. Aquilo em que você coloca sua atenção se expande. Se você dedica a atenção total ao que te eleva, você se expande. E se você pratica isso todos os dias, silenciosamente, sem holofotes, você começará a colher frutos que o mundo chamará de talento, sorte ou genialidade, mas que, no fundo, são apenas o resultado natural de alguém que escolheu viver e trabalhar com foco radical e presença inabalável. No início, tudo é prática. Você precisa lembrar, repetir, se esforçar conscientemente. É como aprender um novo idioma, estranho no começo, hesitante nos primeiros passos, mas com o tempo algo começa a mudar. A prática insistente, deliberada e silenciosa deixa de ser apenas um exercício e começa a se transformar em quem você é. E isso é o coração da verdadeira transformação. Quando aquilo que antes parecia esforço vira identidade. Quando acordar cedo já não exige força, porque é apenas o que você faz. Quando cumprir sua palavra se torna natural, porque você não cogita o contrário. Quando o desconforto já não te assusta, porque você sabe que é ali que sua grandeza cresce. Neste ponto da jornada, você deixa de ser alguém que está tentando e passa a ser alguém que é. Isso não acontece de uma hora para outra. É um processo sutil,